Bueno, me chico, ¿y a ti quién te lo permite entrar a mi casa? Mi mamá. Ah, está bueno, está bueno. Nem mesmo nos 49 do segundo tempo, 2025 para de nos surpreender. Foi encontrado o episódio perdido Goteiras na Casa do Seu Madruga, de 1973. Pois é, o nosso presente de Natal chegou com tudo e hoje eu vou te explicar tudo a respeito dessa história e por que ela é tão rara, tão querida e por que isso é um verdadeiro achado. Isso é uma coisa extremamente maravilhosa. Então se prepare para dizer que sim, os baldes têm furos. Esses aqui de cima. Vem com a gente. Olha, se alguém ainda tinha dúvidas se 2025 foi o melhor ano para Chaves e Chapolin e Chespirito no quesito novidades, acho que essa dúvida já caiu por terra, né? Mas antes de entrar nos detalhes da descoberta especificamente, é justo dizer que o episódio já era mais ou menos conhecido. Tem certeza? A causa, motivo, razão ou circunstância para eu dizer isso é que em 2012 encontraram uma sinopse assim: Chaves ajuda o Seu Madruga a tirar a água da sua casa, inundada por inúmeras goteiras. Esse texto foi publicado numa edição da revista Teleguia de outubro de 73. E só de bater o olho, só de ler isso, provavelmente você já pensou em De Gota em Gota, Minha Mãe Fica Louca, de 78. Olha, dona Florinda, não me diga que na sua casa tem goteiras. Não, acontece que ela está com calor e está suando. E é claro, se você pega as duas histórias, a descrição, a sinopse de cada uma, tudo bate. É praticamente a mesma coisa. Praticamente, você vai entender melhor a respeito disso. Mas tem uma coisa fundamental. Lá, no episódio que a gente conhece tão bem, tudo rola na casa da Dona Florinda. Aqui é a casa do Seu Madruga. Esse detalhe sempre deixou muita gente intrigada, e não por comer muito trigo. Afinal de contas, podia ter sido só um erro de quem escreveu essa sinopse lá para Teleguia, trocando a casa da Dona Florinda pela casa do Seu Madruga. A lenda em cima desse episódio era tão forte que criaram essa montagem super bem feita, diga-se de passagem, para imaginar como ele seria. Esse povo é muito criativo. Bom, valeu a intenção, é claro. Mas esse mistério só chegou ao fim no dia 26 de dezembro, um dia depois do Papai Noel passar com a sua esposa Merry Christmas por aqui. Um usuário do fórum VCH postou que tinha encontrado o episódio. O autor da descoberta, que se identifica pelo usuário Scooby Onda, sim, Scooby Onda, deu mais detalhes. A gravação foi feita por ele entre o final dos anos 80 e o começo dos anos 90, quando o Chaves passava na Telemundo, canal de Porto Rico. Só que antes de disponibilizar o episódio na íntegra, ele postou prints no fórum, exatamente essas imagens que você está vendo agora. E muita, mas muita gente, não foi uma nem duas, muita gente achou que isso era IA. Tá vendo como ficou por ficar andando por aí com o Kiko? Já se contagiou com a loucura. Brincadeiras à parte, eu não julgo porque a IA tá tão avançada que tá ficando cada vez mais difícil saber o que é inteligência artificial e o que não é. Eu tô a um passo de virar o tio do Zap compartilhando a cigarra, tocando violino e falando: olha só que coisa mais incrível que a natureza. Eu tô quase nesse ponto já. Então eu só não opino, porque eu tô com dificuldade mesmo de saber o que é IA e o que não é muitas vezes. É claro que é só um exagero, porque também tem muita coisa que dá na cara que é falso e a galera tá acreditando, né? Também tem um bom senso aí. E outro ponto é que sempre aparece alguém falando: não, mas eu já vi esse episódio no SBT, eu tenho essa fita guardada na casa dos meus avós que mostra a mansão do Chaves embaixo do barril, que mostra a esposa do Seu Barriga, que mostra Jaiminho e Seu Madruga juntos. Chega, é melhor não falar mais nada. Mesmo aqui no canal eu recebo um monte de mensagens o tempo todo de pessoas, às vezes muito bem intencionadas, que fique claro, falando: Renan, encontraram uma coisa perdida. Quando eu vou ver, não é exatamente perdido. Ou então, encontraram um negócio raro. Quando eu vou ver, é coisa de IA. Enfim, sempre tem esse tipo de coisa rolando. E como eu disse, eu sei que na grande maioria das vezes é na melhor das intenções que as pessoas falam isso. Mas é natural que depois de tanto tempo a gente acabe ficando meio na defensiva, sabe?
Mas felizmente não era a lorota, não era a fofalha da gentoca do Scooby Onda, porque ele postou o episódio completinho, douradinho e açucaradinho no YouTube. Ou seja, o cara não cobrou por isso e principalmente não ficou segurando a novidade pra ele. O cara é brabo. Scooby Onda, não sei o seu nome verdadeiro, vou te chamar pelo nome de usuário lá. Scooby Onda, você é o cara. Obrigado mesmo. Você mandou muito. Ao todo, o episódio tem cerca de 23 minutos e tá praticamente completo. Só tem uma coisinha ou outra faltando de volta de intervalo comercial, mas assim, detalhe, nada que impede de você entender a história. E assim, eu não vou ficar falando de todos os pontos do episódio porque é uma descoberta. Eu quero que você tenha a experiência de assistir e gostar do que tá vendo e ter as suas surpresas. Mas é claro que eu vou contar algumas coisas curiosas, né? Lógico. E eu já vou adiantar o seguinte, sempre que rola uma descoberta, alguém fala, não é episódio inédito nem nada, é só uma regravação, é só a mesma história de sempre, XP só fazia remake, não sei o que. Gente, cada universo é um universo, cada episódio descoberto é um episódio descoberto. Cada parte desse quebra-cabeça ajuda a gente a entender a história, mesmo que tenha uma outra versão que você conhece, mesmo que tenha uma versão mais antiga, não importa. Não importa, é raridade, isso é legal. Não é só ver uma coisa mirabolante, um roteiro completamente inédito. Não, é maior do que isso. E mesmo assim, essa história é bem diferente da versão de 78. E digo isso nem só de detalhes de gravação, mas sim de estrutura de roteiro mesmo. Os 2 primeiros blocos da versão de 73 são diferentes da versão de 78. Não diga! Digo! Que coisa! E o que a gente tem de novo? Principalmente humor físico. No episódio, as crianças brincam com um bilboquê vermelho grandão, provavelmente o mesmo usado em O Despejo do Grande Campeão. E o elenco se arrisca num nível assim assustador. Vai me dizer que isso aqui não machucou nem um pouquinho, pelo menos. Outro detalhe engraçado é que o Edgar Vivar gravou com as lentes dos óculos quebrados. Ah, e uma coisa, isso aí vem antes dele levar a porrada com o brinquedo, viu? Provavelmente era o óculos que tinha à disposição ali, era o que tinha na mão e falaram, bom, não tentou, vai tu mesmo, coloca esse óculos aí, boa, mano. Seja como for, é engraçado ver ele assim. E não foi só o vidro dos óculos do velho pançudo que apareceu quebrado, não. A vidraça da casa do Seu Madruga também. E o mais legal é que justamente quando mostram o buraco na janela, uma pessoa da produção circula pelo pátio. Que maluquice. E por falar do Seu Madruga, ele resolveu gravar esse episódio usando uma camiseta branca. E isso é raridade, mas também nem tanto assim. Esse figurino acabou se repetindo nos episódios Os Campeões de Ioiô e Muito Azar na Sorte Grande, ambos de 74. E eu sei, eu prometi não ficar dando spoiler, não ficar falando de cada detalhe, mas tem coisa que não dá pra deixar passar, né? Aqui o Seu Madruga não deve 14 meses de aluguel como em todos os outros episódios. Aqui ele deve 12 meses. 12 meses. 12 meses, ¿eh? Yo estaba seguro que nada más le debía un año. E eu posso estar falando bobagem, mas eu acho que essa foi a primeira vez que um boleto de aluguel apareceu em Chaves. Bom, falamos das crianças, do Sr. Barriga, do Seu Madruga, mas e as mulheres do elenco? Segundo a lista CH, o episódio foi exibido em 29 de outubro de 73. Muita gente está falando que é um episódio de 74, mas não, ele é do fim de 73. E isso foi poucas semanas depois do último episódio a ser exibido com a participação da Maria Antonieta de las Nieves. Como você já deve estar careca de saber, pouco antes a atriz saiu do elenco para dar à luz ao seu filho. Já expliquei tudo em vários vídeos, principalmente nesse que está aqui no card. Mas ela não só fazia a Chiquinha, como também dava voz às aberturas de Chaves. Es el sensacional Chavo del Ocho. Sem a Maria por perto, a locutora desse episódio das goteiras foi a Florinda Mesa. Ramón Valdés como Don Ramón, Florinda Mesa como Doña Florinda. E a verdade é que a mamãe do Kiko quase nem aparece no episódio, só no momento ou outro. Ela é muito mais mencionada ao longo da história. Familia, ¿quién te dio permiso de entrar a mi casa? La mamá de Kiko. Y dijo que si había alguna objeción, que le avisara. E quando ela dá as caras é pra fazer as mesmas coisas de sempre que você tá super acostumado a ver. Como fazer o Kiko segurar uma panela quente. Ay, pobre.
dar uns tabefes naquele minhoca. No remake da história, a coisa muda completamente. É o Seu Madruga que aparece muito menos, a Dona Florinda é a principal da história, é claro, tudo acontece na casa dela, e o Lombriga de Água Parada só aparece pra tomar um banho aqui e ali. Essa onda foi das fortes, foi das grandes, né? O senhor quer sair da frente para que eu possa jogar água fora? E aí vem aquela dúvida, o que será que fez o Chespirito resolver trocar e colocar o foco lá na casa da Dona Florinda e colocar a Dona Florinda como protagonista da história? Será que foi para beneficiar a sua futura esposa? Não creia nisso. Eu até vi gente falando sobre isso por aí e sinceramente eu acho que não tem nada a ver, porque a temporada de 78 é muito em cima do Seu Madruga. Já falei disso, inclusive, analisando cada temporada de Chaves. A de 78 é onde, assim, quase todos os episódios tem ali o Seu Madruga como protagonista. Tudo fica muito em cima dele. Então, não faz nem sentido isso. Eu acho que pode ter sido alguma coisa até para dar um respiro nisso. Seu Madruga é a peça central de tantos episódios da época que talvez o Chespirito olhou e falou, cara, só um, vamos tirar um pouco das costas do cara. Mas o motivo principal, na minha humilde opinião, é que a casa da Dona Florinda era um cenário maior, o que permitiria que mais baldes fossem distribuídos no ambiente, o que facilitaria muito a circulação do elenco, inclusive nos momentos em que a galera fica enfiando o pé no balde. Eu tenho que fazer tudo! Olha aí, olha aí. O tamanho menor da casa do Seu Madruga até contribuiu para uma cena do Chaves derrubando tudo que via pela frente. Mas eu acho que eu já contei muitos detalhes, já falei muito sobre a história. Como eu disse, não quero estragar a sua experiência. Então vamos de palavra-chave. Você assistiu esse episódio, você ficou sabendo dessa descoberta, o que você achou dessa descoberta, o que você achou do episódio, você gostou, não gostou, e entendeu tudinho em espanhol, não entendeu, o que você achou, conta pra mim, eu quero saber a sua opinião. E assim, eu acho que a chance de você pelo menos saber desse episódio nessa altura do campeonato é enorme, porque essa notícia saiu em todo canto, ainda bem. Ganhou matéria no G-Show, saiu em portais do México, do Peru, da Costa Rica, enfim, foi pra todo lugar. No YouTube, o primeiro upload do episódio já teve mais de 106 mil visualizações. Claro, isso até o momento que eu tô gravando o vídeo. No Instagram, até o Grupo Chespirito publicou a respeito, deixando claro que foi uma descoberta do fã de Porto Rico. E ó, detalhe pro comentário do Igor, nosso roteirista aqui do canal, Grupo Chespirito, valorizem os fãs, que são os maiores responsáveis por manter vivo o legado do Chespirito. E essa é a mais pura verdade. O que seria de um programa de mais de 50 anos agora, em 2025, se não fossem os fãs? E esse post gerou vários outros comentários maravilhosos, como esse, outro episódio recuperado do Chaves antes de GTA 6. Maravilhoso. E se você acompanha o Vila do Chaves direitinho, já deve saber que esse não foi o primeiro episódio do Garoto do Barril que foi recuperado pelos fãs. Em janeiro de 2023, foi divulgada uma gravação de O Bandido do Hospital, do Chapolin. Meses depois, foi a vez de As Trapaças da Chiquinha, de 78. Em 2024, mais duas descobertas. O Robô, de 76, do Chapolin Colorado, e um episódio perdido de La Chicharra, ambientado no hospital. E em fevereiro desse ano, localizaram uma versão de Seu Madruga Fotógrafo, com a Malixa, episódio que a gente nem sabia da existência. Todas essas raridades foram descobertas em fitas caseiras, gravadas em diversos países da América Latina nos anos 80 e 90. E aí fica aquela dúvida que todo mundo tem. Existe a chance de mais episódios serem descobertos através dessas fitas perdidas por aí? Sim. O próprio Scooby Onda postou a respeito da possibilidade de ter mais episódios guardados. Fico feliz que todos possam desfrutar dessa descoberta. A verdade é que eu posso ter mais episódios, mas preciso encontrar todos os videocassetes que gravei nessa época. Mas se em algum momento eu encontrar algo, vocês serão os primeiros a saber. Bravo, bravo, bravo! E quanto mais antiga é a gravação, maior é a chance de ter alguma pérola por ali.
Se liga nesse outro comentário dele. Eu tinha algo em torno de 12 ou 13 videocassetes com episódios de Chaves, Chapolin e Chespirito gravados. Eu gravava na ordem que a Telemundo exibia por volta das 4 da tarde, mas eles nunca exibiam em ordem. Então só nos resta aguardar. E você já sabe, né? Qualquer novidade, é claro que eu vou trazer vídeo aqui no canal. Eu acho bom. Mas enquanto a gente espera essas outras novidades, você pode ver mais a respeito da história do Seu Madruga Fotógrafo que eu acabei de falar. Tem a Malicha, tem cenário diferentão, tem o Chaves dentro de um avião. O que tá acontecendo? Sim, tem muita coisa pra você ver e muita coisa que você provavelmente vai falar, cara, eu nunca fiz ideia que isso existia. Relaxa, nem a gente sabia. Então, a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.